Vamos hoje dar continuidade à nossa disciplina Metodologia da Pesquisa Jurídica, tratando hoje do tópico a linguagem jurídica, a linguagem científica, dentro do tópico da pesquisa jurídica. Então, para nos localizarmos, nós vínhamos estudando até aqui a pesquisa científica, de modo amplo, e agora nós vamos entrar na pesquisa jurídica, né, no tópico 2 do nosso conteúdo programático. Não mudou. Aí. O tópico 2 do nosso conteúdo programático, que é características da pesquisa jurídica. Dentro do qual nós vamos estudar a linguagem científica, a linguagem jurídica e o juridiquês, que é também chamada de linguagem forense, de uma maneira neutra, e juridiquês quando é pejorativo, né? Quando tem algumas características indesejáveis nessa linguagem forense, nós chamamos de juridiquês. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar da linguagem científica. Recapitulando o que havíamos estudado na aula da semana passada, nós fizemos uma distinção entre opinião e conhecimento. A diferença entre o conhecimento embasado, conhecimento que encontra fundamentos, e a opinião, ou seja, aquilo que é baseado no eu acho, eu penso, né? Ou seja, uma forma subjetiva de apreensão da realidade. Isso é a opinião. Ou o que nós podemos identificar, conforme os gregos, de doxa, né? que pode ser chamado também de senso comum. Todo conhecimento é fundamentado, é embasado, e se identifica com a episteme, que nós podemos chamar, né, correlacionar com o conhecimento científico. Então, as características que nós vimos de cada qual são as seguintes: o senso comum é pragmático, ingênuo, fragmentário, espontâneo, subjetivo e conservador, porque ele procura ter uma aplicação prática imediata, ele não se preocupa ele se conforma com respostas prontas para fenômenos naturais, fenômenos sociais, né? É assim porque chove porque Deus está chorando, respostas ingênuas. É fragmentário porque ele não sistematiza, ele não tem, no caso, um método, carece de um método. Espontâneo porque ele se desenvolve ao longo do tempo, é uma transmissão intergeracional. É subjetivo porque ele é baseado numa impressão pessoal da realidade, e conservador, porque ele tende a não permitir a mudança, ele tende a manter-se como tal, inflexível. Já o conhecimento científico, a episteme, como nós vimos, é causalista, na medida que ele procura identificar as causas dos acontecimentos, dos fenômenos analisados. Ele é crítico porque ele não aceita respostas prontas. Ele vai investigar o porquê de tudo, né, de todas as causas. É totalizante, porque, ao contrário da doxa, ele se baseia em um sistema, ele procura não olhar a parte, mas olhar o todo, né? Enquanto o senso comum se conforma em olhar a árvore e ver apenas a árvore, o conhecimento científico procura enxergar a floresta, as dinâmicas que há por trás daquilo. É deliberado, porque ele parte da deliberação, da racionalidade. É objetivo, porque procura se afastar de elementos subjetivos, elementos pessoais, idiosincrasias, afastar as idiosincrasias na hora da conformação do conhecimento, e baseado na experiência. E entre os gregos, como nós falamos, a episteme se deu com a superação da doxa. Então, quando os gregos superaram aquelas explicações prontas, tradicionais, aquele conhecimento que era em grande parte embasado no que nós chamamos de mitologia, quando os gregos buscavam explicações racionais para os acontecimentos, é que se deu a superação da doxa e o avanço para a episteme, para o conhecimento científico. E na aula da semana passada, por fim, a gente ainda viu
os gêneros textuais e trabalhos científicos em direito mais frequentes, textos legais, textos jurisprudenciais, e vimos aí algumas características. Então, na aula de hoje, né, no tópico característica da pesquisa jurídica, nós vamos tratar da linguagem científica. O que é a linguagem científica, quem são os seus destinatários e quais as suas características, para, na aula da semana que vem, nós fazermos uma imersão na linguagem jurídica propriamente, tá? Então, vamos falar hoje da linguagem científica. O que é, destinatários e características, né? Ontologia, destinatários e características. Uma definição preliminar ou uma consideração preliminar acerca da linguagem científica. A ciência exige o uso de códigos especiais de linguagem para se diferenciar da linguagem coloquial. Existe até a linguagem especializada para as diferentes disciplinas científicas. Cada ramo da ciência usa seu próprio jargão ou códigos de linguagem. A medicina, a biologia, a tecnologia, a astronomia, a matemática, a física, o direito. Então, existem termos técnicos, tecnônimos também chamados. Termos técnicos de cada uma das áreas do conhecimento, cada uma das áreas científicas. O direito não é diferente. E esses tecnônimos também são chamados de jargão, que é a linguagem própria. Então, cada área do conhecimento cria um linguajar próprio, com termos, cria termos para definir o mundo, para definir fenômenos, correlações, atribui significados específicos para termos já existentes. Então, no senso comum, existe um determinado significado para um termo. Numa determinada área científica, aquele termo tem um significado todo próprio, né? No direito, nós temos esse fenômeno. Vários termos da linguagem comum, em direito, acabam tendo uma acepção muito estrita. Por exemplo, quando alguém se vê privado de um determinado bem, de um bem que pertence, que integrava o seu patrimônio, a pessoa diz que foi roubada. O senso comum aceita isso. Ah, foi roubado. No direito, roubo tem uma significação específica, que expressa a subtração de um bem mediante violência. Para ser roubo, tem que ter violência. Se não houver violência, se ocorrer a subtração de um bem sem violência, ocorre o que nós chamamos de furto. Mas a pessoa está de bobeira, sei lá, no ônibus, no metrô, no trem, e vê que subtraíram um bem seu. A pessoa fala, foi roubada, foi roubado, foi roubada, né? E, na verdade, a pessoa foi furtada. Mas o senso comum aceita isso, o senso comum entende. No direito, roubo tem uma significação muito específica. É técnico, tá? É um sentido técnico. Em direito, nós não usamos o termo assassinato. Assassinato é termo do jornalismo, é termo leigo, né? Para quem é de fora. No direito, a palavra assassinato não é usada. É homicídio ou algum dos tipos específicos de homicídio. Feminicídio, infanticídio, né? Fratricídio, daí há termos específicos. Latrocínio. Então, assassinato não é um termo jurídico. Tá? O termo para o autor até pode ser usado assassino. Agora, assassinato para identificar o tipo penal não é jurídico. Não é um termo técnico que nós usemos. E vários outros termos, por exemplo, ONG, Organização Não Governamental, não existe essa figura jurídica. Aí você vai olhar o que é chamado de ONG, às vezes é uma associação, às vezes é uma fundação, às vezes é um grupo que não fez um registro, né? Então, ONG mesmo, não existe esse tipo. Então, um texto jurídico não aceitaria, um texto científico em direito, não aceitaria o termo ONG. Se puser no seu TCC ONG, vai receber uma crítica de uns 5, 10 minutos ali de alguns dos avaliadores, né? Porque não é jurídico. Ives pergunta, latrocínio é morte depois de roubo? É isso aí, Ives. Roubo seguido de morte. Essa é a definição de latrocínio no Código Penal. Então, a ciência exige uma linguagem, né?
Na literatura, eu sou da área de literatura também, se diz que literatura é linguagem. Então, a literatura se faz por meio da linguagem. Eu ampliaria essa definição lá de literatura e diria que ciência também é linguagem. A ciência se faz por meio da linguagem. A comunicação do conhecimento produzido se dá por meio da linguagem, uma linguagem estrita, que é a linguagem científica. E agora sim nós vamos perquirir, né, um pouco mais sobre essa linguagem, a linguagem científica. O que é linguagem, o que é científico e o que é linguagem científica. Vamos tentar aí uma aproximação por etapas, né, vamos dividir aí, sistematizando essa definição. Então, primeiro vamos ver o que é linguagem. Linguagem é a aptidão, faculdade, capacidade que os seres humanos têm de estabelecer a comunicação. Fala, escrita e outros signos convencionais, tanto verbais quanto não verbais. Então, a linguagem é toda forma de comunicação. Os seres humanos são dotados da capacidade de comunicação. E, portanto, os seres humanos somos dotados de faculdades que nos levam a desenvolver a linguagem, a comunicação. Então, a linguagem é essa capacidade inata do ser humano de estabelecer comunicação. A comunicação se dá por diversos modos. Por exemplo, quando eu aceno, né, como fala, dou um tchauzinho, isso tem um significado. Pode ser uma saudação. Uma saudação, pode ser uma despedida. Se eu faço um sinal com o polegar, entende-se que é um sinal de aprovação, ou seja, são gestos. E aí tem gestos também, gestos corporais, que são involuntários, mas que têm uma certa significação cultural. Por exemplo, disse que quando numa conversa um dos interlocutores cruza os braços é porque está enfadado com aquela conversa, né? A linguagem corporal, ou seja, para onde vão os olhos da pessoa, se está mentindo, se não está, enfim. É possível interpretar a linguagem corporal, a linguagem subjetiva e que se manifesta a partir do inconsciente. Existe uma linguagem corporal. Lie to Me. É verdade, tem essa série mesmo. Eu acho que assisti alguns episódios. Tem linguagem, outros tipos de linguagens não verbais, como, por exemplo, convencionais, as placas de trânsito. Se você vê um triângulo na esquina, numa placa, você sabe que aquilo significa DE preferencial. Isso é uma linguagem, um símbolo, que se expressa através de uma linguagem não verbal, quer dizer que não se utiliza das palavras. Mas você sabe o que está ali escrito porque está convencionado. Então, se convencionou até por lei que esse é o significado daquele triângulo. Aí tem outro triângulo, você pega um objeto de plástico, sei lá, um copo como este, você vai olhar em algum lugar, aqui no fundo dele, isso aqui eu não posso mostrar, tem um triângulozinho em formato de setinhas. Isso significa reciclabilidade. E aí geralmente tem um númerozinho no meio que indica o material, se é alumínio, se é plástico, o que é, se é estanho, né? Tem lá o númerozinho para indicar qual material é aquele, né, para atingir reciclabilidade. É um outro significado atribuído para triângulo. Um triângulo específico. A escrita seria tecnônimo. Tecnônimo, Paulo? Já que eu mencionei algo que deveria constar no meu PowerPoint, deixa eu anotar aqui para incluir depois. Você não, Najib, o que eu perdi aí? Então, a linguagem se baseia em símbolos verbais e não verbais. Então, eu estava falando de símbolos não verbais. Tem alguns que não são padronizados, alguns símbolos que a gente chama de não convencionais. Por exemplo, os gestos que variam conforme as culturas. Parece que é universal que você balançar a cabeça assim para cima e para baixo, verticalmente. É sim, mas em alguns lugares do mundo significa não. No norte da Itália significa não. Em alguns lugares da Índia significa não. E ao contrário, quando você
balança de um lado para o outro, pode significar sim em alguns lugares. Então, não é universal. Ives fala, tem aquele caso do cara que foi linchado porque fez ok com a mão e pensaram que era WP. Esse caso eu não conheço. Mas mostra aí um exemplo, né? White Power, não sabia desse caso. Um exemplo de signo não convencional que foi mal interpretado. Eu vi há algum tempo um documentário, não sei se era documentário ou reportagem, que mostrava um paredão no Piauí com um monte de desenhos, né? E em um dos desenhos lá tinha o que a gente conhecia como Sol, um círculo do qual irradiavam vários traços. Para nós aquilo é claramente um Sol, mas um índio de uma tribo, lá o cacique da tribo que foi entrevistado, diz que para ele aquilo significa a aldeia e os caminhos que levam até ela. Então vejam, é um símbolo que tem outro significado em uma dada cultura, né? Então os símbolos, os signos, variam imensamente em termos de linguagem não verbal. Esses tempos eu aprendi os números cistercienses, não sei se vocês ouviram falar. Eu aprendi e ensinei meus filhos. Você pode fazer qualquer número de 1 a 9.999 em tese com um símbolo só. É bem legal, depois você pega o jeito. E era uma forma de comunicação de uma ordem medieval, né? Que tinha relação com cavaleiros também. Então, era uma forma de números secretos. Eu ensinei meus filhos, achei que eles não iam gostar, mas eles adoraram. A gente ficou uma noite inteira fazendo os números. Enfim, é uma forma de signo não convencional que se perdeu no tempo, cuja significação se perdeu. Números cistercienses, deixa eu anotar aqui. É da ordem de Cister. Então, a ordem cisterciense, a ordem de Cister. E esses números são os números cistercienses. Eu até fiz uma apostilazinha para eles, né, para eles escreverem de 1 a 100 os números, e eles ficaram fazendo, foi bem divertido. Enfim, imagina. E a linguagem verbal é aquela que se utiliza da gramática, se utiliza das palavras do idioma, né? Se utiliza do idioma em si, da língua. E essa forma de expressão pode ser verbal ou não verbal. Pode ser oral ou escrita. No caso, oral é quando você fala, escrita é quando você escreve, você utiliza os símbolos convencionados da escrita. E aí vai da escrita, né? Se é escrita alfabética, se é escrita hieroglífica. E aí um esqueminha sobre a linguagem. Nós temos a linguagem verbal e não verbal. A não verbal não se utiliza do idioma, a verbal utiliza-se do idioma, da língua. Então, na não verbal, nós temos os gestos corporais, nós temos as placas de trânsito. Entre as verbais, nós temos os textos escritos, nós temos a aula, que é uma modalidade, um gênero de comunicação. Oral e escrita. Oral é pela fala, escrita é, portanto, na modalidade escrita. E nós temos modos de apresentação. Nós temos a forma ou a modalidade formal e a modalidade informal, e a modalidade culta e a modalidade coloquial. A modalidade culta é aquela que se utiliza da língua padrão, se utiliza do standard mínimo de uniformização da língua. A linguagem culta ou norma padrão é aquela que estabelece um padrão mínimo de uniformidade da língua, de tal modo que os falantes escrevam, se comuniquem da mesma maneira, independentemente das distâncias, né, dos critérios, das diferenças geográficas, independentemente da passagem do tempo, de tal modo que você possa ler Machado de Assis 100 anos depois e continuar entendendo, de tal modo que você possa ler Pero Vaz de Caminha 500 anos depois e continue entendendo. E a modalidade coloquial é aquela espontânea do dia a dia, transmitido informalmente. Daniele, essa é uma questão bastante premente, se Libras é a linguagem verbal ou não verbal. No caso, é a linguagem verbal porque é estruturada, né? Mas no caso seria oral ou escrita. Na verdade, a questão é essa, oral ou escrita. No caso, é uma forma de expressão da língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, nós temos a Libras, que alguns dizem que é uma outra língua
dentro uma outra língua à parte do português, ou então um idioleto dentro da língua portuguesa. Essa é uma questão ainda a ser enfrentada, tá? E já deve ter bibliografia a respeito. Professor, os emojis poderiam ser considerados, não sei, um hieróglifo? Hieróglifo não, mas seria uma forma de comunicação não verbal. Claro, desde que não se estabeleçam sentidos específicos para esses signos, né? A partir do momento que passam a ser signos convencionais, ou seja, há uma informação unívoca, não há nenhuma forma de truncamento na comunicação, aí passa a ser linguagem verbal. Oral seria a partir da voz, certo? Isso aí, sendo assim, o gestual é gestual, nem escrita, justamente. Justamente. Ela está numa outra modalidade. Apareceu de novo sua pergunta aí, Paulo, mas acho que já está respondida, né? Formal e informal. A linguagem formal é aquela que se estabelece quando há uma necessidade de um certo distanciamento entre os interlocutores. Informal é quando não há essa necessidade. No Brasil, nós costumamos ser muito informais. Em geral, somos muito informais. Em alguns lugares do país um pouco mais, em outros um pouco menos, né? Mas, em geral, nós somos muito informais. Por exemplo, em Portugal, eles têm o você, que é diferente do você daqui do Brasil. Você, para eles, é medianamente formal. Quando é uma situação de formalidade, falar com alguém mais velho, alguém de hierarquia superior, é o senhor. Para falar com alguém próximo em Portugal, é um amigo, um colega de sala, né, alguém com quem você tem proximidade, um irmão, né, um primo, é tu. E numa situação medianamente formal seria você. Por exemplo, o tratamento com os pais seria medianamente formal. Aí chama os pais de você e os irmãos de tu. Um colega de sala que você não conhece direito, você chamaria de você. E depois de um tempo, poderia talvez chamá-lo de tu, né? É assim que funciona a dinâmica em Portugal. No Brasil, a gente usa você para quase tudo, né? Até situações que exigiriam um trato mais formal. Em São Paulo, onde eu morei muitos anos, eu tinha um chefe mais velho, a quem eu chamava de o senhor, era sempre o senhor. Ele era chefe do meu chefe, de barba branca e tal. E um dia ele falou para mim: Olha, Fábio, não precisa me chamar de senhor, pode me chamar de você. Ah, é porque da onde eu venho, eu estou acostumado, eu chamo minha mãe de senhor, senhora, para mim é normal, né? E a partir disso eu fui entender melhor que em São Paulo o senhor, a senhora é quase uma ofensa. Estou falando de São Paulo capital, né? Não sei como é no interior. Mas você chamar alguém de o senhor em São Paulo é você chamar de velho, é assim que se percebe. E aqui em Foz, pelo menos, né, não é assim. Alunos me chamam de o senhor e tudo bem. Às vezes alunos mais velhos que eu me chamam de o senhor e tá tudo bem, né? Mulher casada é sempre senhora, não importa se é mais jovem, se é mais velha. Em Belém, o tu é mais recorrente. É verdade, Abraão, o tu aparece em Belém, aparece no Nordeste, no Rio de Janeiro, na Baixada Santista, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No resto do país é o você. E tu é informal lá sempre, né, Abraão? Ives comenta, aliás, em país o uso de honoríficos são muito presentes na formalidade da linguagem, como o japonês. Verdade. E no Brasil nós somos, em geral, muito informais. Mas a linguagem que nos interessa, a linguagem científica, vai ser a linguagem verbal, em sua modalidade escrita, na apresentação formal culta, tá? Então, vai ser a linguagem verbal, escrita, formal, culta, a que nos interessa para fins de comunicação científica. O Abrão fala assim, mas costumam acertar a concordância verbal, que é uma distinção em relação ao Rio de Janeiro, né? No Rio Grande do Sul, a concordância verbal é estrita para quem é escolarizado e faz questão, né? É uma marca distintiva social, Abrão. Tu sabes, tu gostarias, fizeste, né? No Rio Grande do Sul. Então é uma marca social, de grau de escolaridade.
E no Pará e outros lugares, me parece que não, pelo que eu já li a respeito. Ives, aqui no Pará não se usa o tu, pelo menos já vi o pessoal do interior falar muito. Olha, Ives, me parece que seria uma influência mais de Santa Catarina, tá? Parece que vem, assim, de quem vem, vem de imigração de Santa Catarina e tal, né? A gente vê, até pelo sotaque. Agora, nativamente, não me parece que é tão usual. Posso estar enganado. Quem for aí do interior do Paraná e tiver outra opinião, fique à vontade para se manifestar. Então, vimos o que é linguagem. Agora vamos ver o que é científico, né? Já que estamos falando de linguagem científica, já falamos o que é linguagem, vamos ver o que é científico. E para isso, eu vou pedir para vocês lerem esse texto, O que é científico, de Rubem Alves. Vou dar 10 minutos para vocês aí, leiam esse texto, a gente volta e debate, tá? É um texto bastante pertinente aí para o ponto a que nós queremos chegar aqui. Ok, gente? 10 minutos, 19h41 a gente está de volta.
Muito bem, turma, estamos de volta. Eu gostaria de saber o que vocês acharam, interpretaram, entenderam, ou quais dúvidas vocês têm a respeito do texto. O texto O que é Científico, de Rubem Alves. Eu gostaria de ouvir vocês, depois eu falo um pouco. Ives comenta, muito bom texto. Faz refletir que nem tudo que a ciência deixa de dizer não existe. É uma das lições que nós podemos extrair do texto, verdade. Mais comentários? O texto deixou mais dúvida do que respostas, é isso? Uma crítica também ao cientificismo, exato, Ives. Ao mesmo tempo que mostra, né, o fazer científico mostra também o outro lado, o lado negativo. A redução do mundo à apreensão científica, né? Achar que aquela percepção é a única. Prof. Oi, Bruna, pode falar. Enquanto eu estava lendo, eu comecei a refletir assim, aonde que o autor estava querendo levar a gente, porque eu estava achando meio, né, tipo, aonde que ele está querendo chegar falando disso. Aí, no final, quando eu terminei de ler, a minha percepção foi mais ou menos essa também, que é essa crítica, né, que ele fala, né, como se fosse uma outra língua e tal, como se só fosse real aquilo que é considerado, né, na linguagem do cientificismo. Mas fora dele existe o mundo, existem muitas coisas que também são importantes, né, de serem aprendidas, de serem repassadas. Muito bem. A gente começa já com uma crítica, hein, Bruna? Em vez de louvar a ciência, estamos vendo aí os limites para refletir. Mas é bom a gente ter essa percepção. E eu já te faço uma pergunta, Bruna, depois que a gente vira a Milena, você me responda, se souber. No direito, a gente tem algo parecido com isso que você acabou de falar? Essa percepção da realidade? A Milena comenta, eu entendi que não só a linguagem, mas o mundo científico em geral é bem excludente. Gostei do trecho. O meu mundo é aquilo sobre o que posso falar. Muito bem, Milena. Excludente. Tem essa perspectiva, né? O que não for científico ou apreensível pelo cientificismo seria excluído. O Paulo, uma verdade dita por uma pessoa simples ou falada com pouca eloquência continua sendo uma verdade. O conhecimento tradicional, né, Paulo? O conhecimento tradicional dos índios sobre os princípios ativos das plantas, aplicação medicinal, esse conhecimento tradicional que a gente pouco valoriza e que as indústrias farmacêuticas estão correndo atrás. Muitas estrangeiras estão aprendendo ali das comunidades indígenas os valores de determinadas plantas medicinais para fazer estudos a partir delas. A Bruna, creio que o próprio juridiquês, respondendo a sua pergunta. Tem algo mais específico, Bruna, eu já vou mostrar para vocês, tá? O Luiz, muito bom, professor, concordo com os colegas e acredito que é um texto que os céticos deveriam ler. Bacana. A Daniele, acho que o texto se relaciona muito com o direito, porque o direito não é acessível à medida que ele é relacionado com ciência jurídica. No direito nós temos uma barreira muito grande, né, Daniele? As pessoas acham que é uma ciência, um conhecimento intransponível. As pessoas mantêm um afastamento, uma distância cerimoniosa em relação a questões jurídicas. E não como algo que todos têm, é verdade. As pessoas têm muito medo de questões jurídicas. Então, para falar um pouquinho do texto, o Rubem Alves é um escritor, educador, psicanalista, teólogo, pastor presbiteriano brasileiro. É autor de livros educacionais, existenciais, infantis e religiosos e professor da Unicamp. É falecido já, né? Já tem aí alguns anos. E nesse texto, ele faz uma parábola dos pescadores. É a parábola dos pescadores. Então, ele a partir da situação dos pescadores, que desenvolvem um conhecimento apreensível, ele trata do conhecimento científico. Então, a partir dessa parábola, ele mostra a linguagem como meio de apreensão da realidade. A crítica a isso, a crítica que subjaz, é a de que a ciência muitas vezes reduz o mundo ao que é apreensível. Apreensível pela racionalidade ou pelas técnicas
pelos instrumentais da disposição. Tudo aquilo que não for passível de apreensão por aquele instrumental não seria considerado. Isso é uma crítica, né? E que nós não estamos só fazendo um louvor assim, estamos já fazendo uma crítica. Professor, a gente pode usar essa definição, então, que o científico seria apenas o que é cabível aos meios de os métodos científicos e o que está dentro do contexto? Eu não diria como definição, Ives, eu viria da perspectiva da crítica, né? A crítica da ciência. A ciência tem uma limitação. Essa limitação tem que ser superada, assim como falou dos tamanhos dos buracos, né? Você pode capturar peixes menores, cada vez menores, a partir delas. A gente pode pensar na ciência como aperfeiçoável. Você pode ir aperfeiçoando os seus instrumentos para captar outras realidades, né? Em vez de ficar só com a rede, o telescópio, sabe? Você vai criando outros instrumentos para identificar, para captar a realidade, fazendo a apreensão, assim, do real. Quem levantou a mão? Tem duas mãozinhas aí levantadas. Luiz, pode falar, Luiz. Ô, professor, então, esse texto poderia se encaixar também com uma forma de crítica para aqueles que acreditam só, tipo, no positivismo da lei, por exemplo, eu acho assim, não, tá na lei, então tem que se enquadrar, vamos supor, às vezes é cometido um crime, daí, mas não foi bem aquilo que a pessoa fez, daí a pessoa, não, mas está na lei, então vai ter que ser cumprido, tipo, não tem um acordo, não tem uma mediação. Sim, com certeza, Luiz, que é o que está no meu próximo slide. Então, eu vou deixar para te falar melhor um pouco sobre isso no próximo slide, tá? Não quero antecipar o que eu vou falar. Mas é por aí, é por aí. Mais alguém levantou a mão? Só para aquilo que o senhor tinha falado de um caráter excludente que às vezes a ciência tem, eu lembrei do texto que o professor tinha passado, que é para aula de constitucional daqui a pouco, que diz uma parte lá que na formação do constitucionalismo aqui na América Latina tinha se criado essa imagem, o constitucionalismo aqui tinha pagado muito caro por criar essa imagem de que o fenômeno jurídico é uma coisa construída por poucos e para poucos, né? É um conhecimento que não, como se fosse um conhecimento que não pode ser acessado por certos setores da sociedade. Como se necessariamente precisasse de um intérprete para traduzir essa linguagem. Que não é uma verdade. É uma forma de aristocracia do conhecimento, ou oligarquia do conhecimento, já que é de poucos para poucos, né? Daí acaba criando barreiras, acaba criando dificuldades de acesso a esse conhecimento. É necessário que haja intérpretes para isso. É uma crítica. O Kant já fazia essa crítica, na crítica da razão pura. Que a ciência, né, o conhecimento, quando ele se torna um fim em si mesmo, ele se torna dogmático, e aí ele deixa de ser ciência. O conhecimento que se torna dogma perde a cientificidade. Então, o conhecimento sempre deve ser submissível a uma perspectiva crítica, né? Deve ser possível repensá-lo, reconsiderá-lo, e não como algo engessado, né? Que daí ele vira dogma, segundo Kant. E nessa perspectiva do que você falou, Paulo, de que é necessário um intérprete, nós temos aí uma barreira real para a difusão do conhecimento. E aí eu suscito a vocês uma outra discussão. Vamos fazer uma engenharia reversa do texto. Então, no caso, para alcançar a ciência, nós teríamos que matar a poesia da coisa, né? Ali fala o que a ciência não aprende. Ali se faz uma outra perspectiva, aquilo que a ciência não alcança. Então, o que a ciência poderia alcançar? Como a gente poderia construir a ciência a partir da lógica do texto? Né? Construindo mais redes, matando a poesia da existência, buscando aprender o mundo a partir de uma linguagem, a partir de um conhecimento estabelecido e validado pelos pares. É assim que eu interpreto, né? Essa é a engenharia reversa que eu fiz aí do texto. Então, o conhecimento passa a ser validado pelos pares, é preciso que haja instrumentais que tenham passado pelo crivo crítico
de várias pessoas que se dedicam àquele conhecimento, né? Então é o que eu chamei de matar a poesia. Para fazer ciência é preciso matar a poesia. Para alcançar a episteme é preciso superar a doxa, como os gregos fizeram, e a gente viu na semana passada. E o próprio Rubem Alves faz uma interpretação. Em outro texto, ele faz uma interpretação desse texto, né? Ele escreve: você já pensou na semelhança que há entre os cientistas e os pescadores? O pescador está diante das águas do rio, e ele sabe que nas funduras daquelas águas nadam peixes que não são vistos. Mas ele quer pegar esses peixes. O que é que ele faz? Ele tece redes, lança-as no rio e pesca os peixes. Se as malhas forem largas, peixes grandes. Se forem apertadas, vêm também os peixes pequenos. O cientista está diante do mar chamado realidade. Ele também quer pescar peixes. Prepara então suas redes, chamadas teorias, lança-as no mar e pesca seus peixes. O laboratório de um cientista são as redes que ele lança no mar da realidade para pescar conhecimento. Diz o Rubem Alves, que é uma interpretação dele mesmo a esse texto, né? Na verdade, era um texto de apresentação. Então, esse é o paralelo que nós podemos fazer entre o cientista e o pescador, né? Os dois estão diante da realidade. O pescador lança sua rede, prepara a rede, pode ter a malha mais apertada, menos apertada, o que vai dizer aí o tipo de peixes que ele pode pegar. Ele lança e captura. O cientista faz a mesma coisa, ele prepara seu instrumental, lança esse instrumental sobre a realidade e de lá ele capta os peixes, que é o conhecimento. Então essa é a analogia que nós podemos fazer aí entre o trabalho do cientista e o trabalho do pescador, né? O afazer científico. E agora, o que eu havia prometido antes, né? A correlação com o direito. Nós temos um antigo axioma romano que fala non quod est in actis non est in mundo, que é traduzido como o que não está nos autos não está no mundo. Os romanos já usavam isso. E esse axioma romano está no nosso sistema, o sistema jurídico romano-germânico contemporâneo, contemplado, inclusive, pelo novo Código de Processo Civil. Novo, ele é de 2015, né? Mas a gente ainda chama ele de novo. Então, o que não está nos autos não está no mundo. Autos, para quem não sabe, seria a expressão material do processo. É o conjunto de papéis, é o conjunto de documentos que conformam o processo. Então, o processo é um conceito abstrato e a ação em si, o conjunto de papéis que são ali anexados e que ficam registrados no cartório da vara, né, ou do tribunal respectivo, esse conjunto é chamado de autos. São os autos da ação. E esse Brocard diz, o que não está nos autos não está no mundo. Esse princípio tem sua importância no direito. Quer dizer que o juiz só pode levar em consideração o que está nos autos, o que foi comprovado. Se não consta nos autos, o julgador não pode levar em consideração. Isso é bom e isso é ruim, tá? Então, o juiz deve julgar com base no que consta dos autos e considerar inexistente o que não está escrito. Se, por um lado, isso torna legítimo julgamento, por outro, pode afastar a decisão da verdade real. Por exemplo, ao se desconsiderar uma prova obtida por meios ilícitos, ou anular o depoimento cabal de um cônjuge que foi testemunha de crime. Vejam só. Então, quando, por exemplo, é feita uma acareação, é feito um depoimento, e do depoimento vem ali uma prova testemunhal muito forte sobre a materialidade do crime, ou a autoria de um determinado crime e tal, e depois se verifica que quem fez esse testemunho foi um cônjuge, e a lei não permite que cônjuges testemunhem sobre o seu parceiro, né? No caso, essa prova, esse testemunho seria anulado, seria desconsiderado, seria retirado dos autos. E aí o juiz não poderia julgar levando em consideração aquele testemunho. Ah, mas aquele testemunho é muito forte, não dá para ignorar. Não, o juiz tem que ignorar. Porque é um dos princípios do processo que devem ser levados em consideração. O que não está nos autos não está no mundo. Tá? Ah, mas isso pode
dificultar o alcance da verdade real, a verdade material. Sim, isso é verdade. É preciso comprovar por outros meios. Aí a polícia vai ter que trabalhar, né? Aí o Ministério Público vai ter que ir atrás de conseguir a comprovação por outros meios. Mas aquele testemunho que foi considerado nulo vai ser retirado dos autos e não pode ser considerado no processo. Isso é bom para o Estado Democrático de Direito, porque o Estado é fundamentado em valores, em princípios. Então o juiz não pode sair julgando com o que não está nos autos, né? Então é uma faca de dois gumes. É uma faca de dois gumes. Se você permite que o julgador leve em consideração provas ilícitas, provas que são nulas, isso vai desvirtuar o nosso Estado Democrático de Direito. E eles falam, mas de certa forma, nesse caso, a preocupação do direito não seria a justiça, mas o cumprimento dos códigos. Aí é que tá, é que no fim das contas, o valor maior é o Estado Democrático de Direito, Ives. Eu estou fazendo aqui o papel um pouco do advogado diabo nessa questão, né? A verdade real, muitas vezes, tem que estar limitada pelo procedimento. É uma faca de dois gumes. O que está nos autos não está no mundo. Isso é bom, isso é ruim. Tá? Isso é bom, isso é ruim. Isso é um limite. Não permite alcançar a verdade real. Por outro lado, é um freio que se põe para que os procedimentos sejam acatados, para que a lei, né, o cumprimento da lei seja mantido. Porque você permite flexibilizar em um momento, você pode permitir flexibilizar em todos. E isso acaba sendo muito negativo. Deixa eu pegar um exemplo, talvez polêmico, recente. O Moro, quando o juiz determinou a liberação de um áudio que havia sido captado fora das normas, né? A captação do áudio da presidente Dilma, à época, numa conversa com o ex-presidente Lula, foi captado fora dos limites legais, porque o diálogo tinha sido dado depois do prazo determinado por ele próprio, pelo Moro, pelo juiz. Aí, os autos foram requeridos pelo STF e antes de enviar os autos, ele divulgou aquela conversa. E aquela era uma prova ilícita. A prova foi obtida fora dos limites da lei. Mas o que se alegou? Se alegou a verdade material. Que aquele documento, aquela gravação, comprovava algo. E, portanto, em nome da verdade real, o juiz Moro desconsiderou aí o processo, né, que dizia que aquela prova não era válida e divulgou, invocando um valor maior. Tá bom. Isso é um momento. Outro momento nós estamos agora, quando estão sendo julgadas aí as ações da Lava Jato e essas flexibilizações que se fizeram aos princípios. E o que está sendo utilizado como prova são provas também ilícitas, obtidas por hackers de conversas no Telegram entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, como o Deltan Dallagnol. São provas ilícitas, tão ilícitas quanto foi a obtenção daquele diálogo da Dilma com o Lula à época. E agora está essa questão, são provas lícitas e, portanto, devem ser retiradas dos autos? É o que a defesa do Moro está arguindo, né? São provas ilícitas e devem ser retiradas dos autos. Mas não foi o que ele fez à época como juiz. Então, vejam só, 2 pesos, 2 medidas. Qual é o certo? A expressão, a caracterização, nesse caso, o nosso norte como juristas, é aplicar a norma. Não ser jurispositivista ao extremo, a ponto de chegar àquele parnasianismo jurídico da lei pela lei, né? Não isso. Não a lei pela lei, aplicar a lei a ferro e fogo. É preciso levar em consideração a função social da norma. Eu não sou jurispositivista nesse aspecto, mas é preciso não chegar a esses extremos, né? da lei pela lei. Agora, é preciso sim seguir os princípios, seguir os ritos, seguir as normas, para que a justiça, no fim das contas, seja realizada. Senão você vai ter sempre situações como essa. 2 pesos, 2 medidas. Num momento uma coisa, no outro momento outra. Qual é o certo?
né? O certo era aplicar a norma, o princípio, estritamente do começo ao fim, no meu entender, né? Na minha opinião. Mas quem vai se manifestar sobre isso agora é o Supremo. Vamos ver o que o Supremo diz a respeito. Enfim, gente, essa questão aí do o que está nos autos não está no mundo é um ponto bastante debatido. Vocês vão ver, né? Porque ao mesmo tempo que impede, é uma limitação, impede alcançar, entre aspas, a verdade real, por outro, é um princípio que legitima o Estado democrático de direito, né? Aquele que é regido por princípios, por normas estritas e que não se flexibiliza. Você passa a flexibilizar, você está vilipendiando as instituições. As instituições se fragilizam. Agora sim, agora que a gente já viu o que é linguagem e o que é científico, o que é a linguagem científica? É uma forma de linguagem caracterizada pela formalidade e pelo uso de símbolos e termos de ciência. É utilizada para a transmissão de conhecimento especializado científico. Geralmente é transmitida através de mensagens escritas e deve ser suportada por fontes confiáveis e demonstrações científicas e técnicas. Pronto. Uma definição preliminar de linguagem científica, né? Ela deve ser suportada por fontes confiáveis e demonstrações científicas e técnicas. A linguagem científica, né, a ser empregada na redação científica, deve ser simples, clara, impessoal, objetiva e precisa. Já vou falar um pouquinho mais dessas características. As informações apresentadas devem ser fundamentadas, ou seja, devem ser acompanhadas das fontes. Esse critério vale em especial para dados não jurídicos, como os de natureza histórica, científica, demográfica e social. Em direito, um dos vícios é não dar uma boa fundamentação a dados da realidade que não são jurídicos. Isso é muito comum, tá? Eu pego desde artigo científico, a TCC, a dissertação de mestrado, tese de doutorado, obras doutrinárias. Em geral, os juristas acham que é irrelevante, né, dar demonstrações ou comprovações de dados não jurídicos. Não sei se é preguiça, se é costume, se é vício. Eu diria que é vício do ofício. Os juristas tendem a considerar tudo que não for do direito irrelevante. E não dão fundamentação. Dão fundamentação para informações jurídicas. Conceito jurídico, pega lá alguns manuais e aponta a definição. Pega jurisprudência do STJ, do STF, jurisprudência estrangeira, né? Pega filosofia, não exatamente filosofia do direito, filosofia mesmo, para fundamentar algum conceito. Agora, tudo que foge ao direito, em geral, há uma preguiça aí de fundamentação. Por exemplo, exemplos de afirmações que costumam não ser embasadas na pesquisa jurídica. Você lê lá no artigo, no TCC, na obra, né? O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. Por que não pega o IBGE e cita? Pesquisa do IBGE do ano de 2019, que foi o último, não censo, mas foi o levantamento prévio do IBGE, foi 2019, cita lá o IBGE. Nós não tivemos o recenseamento no passado, né? 2020. O Brasil é um país miscigenado. Coloca isso, sem maiores preocupações. Isso é senso comum, gente, né? Se você está fazendo um texto científico, você está fazendo uma compilação de senso comum, do conhecimento vulgar, né? Do senso comum, a doxa. É isso a sua pesquisa? Está fazendo uma compilação do que o senso comum pensa? Então, se você vai falar que o Brasil é um país miscigenado, ou cuja população se caracteriza pela miscigenação, cita Darcy Ribeiro. Cita, sei lá, Sérgio Buarque de Holanda. Se quiser, cita o IBGE também, dados demográficos que demonstram isso. Ou então, a invasão da Polônia deu início à Segunda Guerra Mundial. E coloca ali, todo mundo sabe disso. Tá bom, mas cita alguém. Tá, eu sugeriria citar o Eric Hobsbawm, que trata no livro A Era dos Extremos, ele trata do século XX. E aí ele fala das grandes guerras. Então, cite Hobsbawm, cite Boris Fausto, sabe?
algum historiador para fundamentar. Isso é muito comum, você pega lá o texto jurídico, né, seja TCC, seja artigo, seja o que for, né, você encontra esse tipo de informação sem muita preocupação do autor. E quando você mostra isso para quem é de outras ciências das humanidades, eles ficam abismados. Mostra um texto assim para alguém da economia, né? O Brasil tem cerca de 210 milhões. Cadê a fonte disso? Mostra para alguém das ciências sociais, das letras, enfim, de qualquer área das humanidades. Eles ficam abismados. Isso é lugar comum. Isso é corrente no direito. Então, eu alerto isso para que vocês não repitam esse vício do ofício, de achar que é irrelevante a fundamentação. Não é no direito, não me interessa. Tem que fundamentar. O Iris pergunta, ou comenta, mas de certa forma, nesse caso, a preocupação do direito não seria a justiça, mas o cumprimento dos códigos. Acho que você já tinha falado isso, né? Agora ele pergunta, o senhor colocou esse slide no Teams? Ives, eu sempre coloco depois, todas as minhas aulas, porque eu vou anotando omissões ou alguns defeitos, né? Eu corrijo e coloco lá, tá bom? É assim em todas as minhas aulas. Você pode ver. No final da aula, você vai lá e já vai estar o PowerPoint. A não ser que eu leve mais tempo revendo. Olha um exemplo aí do Pedro Lenza, que eu usei na semana passada em Constitucional. Então, em Constitucional, a gente viu a evolução histórica do constitucionalismo. E o Pedro Lenza afirma o seguinte, na página 56. A história da Europa pode ser dividida, sem muita preocupação teórica, em quatro grandes eras: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, em que ele diz ali os períodos históricos, né? Os anos. Mas qual é a fonte disso? Mas eu estudei isso no colégio. Sim, mas alguém fez essa periodização. Algum historiador a ampara, né? Algum historiador... e há há consensos, mas também há discussões sobre as datas. O Hobsbawm, por exemplo, fala que o século XX termina em 1989, com a queda do Muro de Berlim. É uma diferença de periodização. O Fukuyama acredita no fim da história, sabe? E ele diverge com isso de outros historiadores, de outros pensadores. Então é preciso levar em consideração que há quem estude isso, história, né? Há historiador, e você tem que fundamentar. Se você vai citar as idades, vai citar os períodos, tem que dizer que em quem você está se fundando, que historiador você está usando como isso. Mas ele até coloca lá, sem muita preocupação teórica. Se isso fosse numa tese de doutorado, gente, ele ia levar uma chapuletada tão grande de escrever isso na tese, sabe? Que ele ia ser torto. Ia sair torto da banca. Mas, enfim, não é um caso isolado, não. Não é um caso isolado. Eu estou falando isso do Pedro Lenza, em especial, não, ou querendo difamá-lo ou algo assim. De jeito nenhum. Você vai encontrar esse tipo de situação em vários juristas clássicos, né? Essa despreocupação com o conhecimento que não é jurídico, achando que é senso comum. Todo mundo sabe que a Segunda Guerra começou com a invasão da Polônia. Sim, mas há autores que divergem. Há autores que colocam o início com a declaração de guerra da Alemanha contra a França. Há autores que colocam a invasão da Polônia pela Alemanha e não pela União Soviética, que na verdade foi concomitante. Então há divergência, sim, né? Então, tem que levar isso em consideração. Os destinatários da linguagem científica. Então, ao escrever, o autor precisa ter em mente que dois públicos distintos podem usufruir de seus comentários. O público interno, que são aqueles que pertencem às comunidades técnicas, acadêmicas e científicas, composto por pessoas que também fazem pesquisa e que também escrevem, é o que nós chamamos de pares, né? Escrever para os pares. E o público externo, composto não necessariamente, mas inclusive por leigos, que podem ter interesse ou necessidade de leituras do gênero, mas que não dominam e nem precisam dominar a linguagem técnica, acadêmica e científica. Então, são dois públicos distintos que o autor tem que levar em consideração. Ter isso em mente, pode-se facilitar a escolha dos termos apropriados e a forma de apresentá-los. Então, quando você escreve, você tem que imaginar o seu
o seu leitor ideal, né? Você está escrevendo para os pares ou você está escrevendo para um público externo interessado naquilo. E aí você tem que saber apresentar os termos técnicos, né? Para não alienar esse leitor. Já se você escreve para os pares, você pode emergir nesses termos sem se preocupar em fazer grandes definições a todo tempo, né? Pode avançar a passos mais rápidos, digamos assim. Características da linguagem científica. Então, eu elenco aí algumas características. Características almejadas, desejadas pela linguagem científica. Objetividade, impessoalidade, estilo, clareza e concisão, modéstia e cortesia. Vou falar um pouquinho de cada uma. Objetividade, ou seja, afastar o que é subjetivo, afastar o eu acho, eu penso, eu acredito que. Isso não é ciência. Então, a qualidade essencial de um trabalho científico é a objetividade, afastando pontos de vista pessoais, ou seja, subjetivos, que deixem transparecer impressões subjetivas não fundadas sobre dados concretos. Então, subjetivo é aquilo que se refere ao sujeito, às suas idiosincrasias, às suas impressões pessoais. Isso é subjetividade. Isso se transparece no texto com expressões como eu penso, parece-me, parece ser, e outras que violam frequentemente o princípio da objetividade, indicando o raciocínio subjetivo. Só um instante, fazer uma correção. Então, grande número de vocábulos e expressões dá margem a interpretações subjetivas. Sua utilização compromete o valor do trabalho. A linguagem científica deve ser objetiva, precisa, isenta de qualquer ambiguidade. Então, quando você tem uma expressão subjetiva, uma impressão pessoal, atrapalha-se o fazer científico, a compreensão, a objetividade do texto. Exemplos de linguagem subjetiva e linguagem objetiva. Na linguagem subjetiva, naquela que é a impressão pessoal, você se manifesta da seguinte maneira: a sala estava suja. Na linguagem objetiva, digamos que se trate de um levantamento antropológico, é uma entrevista, é preciso fazer um registro de um saber, de um conhecimento de alguém, né, mediante uma entrevista. E aí, no relatório vai constar algo como: um entrevistado, enquanto falava, deixou cair as cinzas do seu cigarro no chão. Viam-se restos de cigarros apagados e fragmentos de papel pelo chão. Pronto, o leitor que tire sua conclusão, né? Isso significa que a sala estava muito suja. Tá bom. Essa impressão subjetiva fica por conta do leitor. O responsável pelo texto científico tem que usar de objetividade. Outro exemplo de linguagem subjetiva. A sala era grande e espaçosa. Na linguagem objetiva, a sala media 12 metros de comprimento por 8 metros de largura. Ou aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Que sempre há discussão nas salas de aula sobre o ar-condicionado. Tem gente que reclama que está muito frio, tem gente que reclama que está calor, né? E em alguns momentos há brigas na sala por causa do ar-condicionado. E vejam que é uma questão subjetiva. Então, do ponto de vista científico, é possível mensurar a temperatura média da sala, a temperatura relativa em cada lugar, né? Às vezes o vento está voltado para as carteiras mais do meio, então ali vai haver uma impressão de uma temperatura mais baixa, nas laterais uma temperatura mais alta. É possível mensurar tudo isso. Esse seria o procedimento científico, né? Segunda característica, a impessoalidade. Então, ela contribui grandemente para a objetividade na redação dos trabalhos científicos. Evitar, por exemplo, o meu trabalho, né? A primeira pessoa deve ser evitada sempre. Eu, verbos na primeira pessoa, né? Penso, acredito, faço, eu penso, na minha opinião. Mesmo a primeira do plural. A primeira do plural é aceita relativamente, mas eu prefiro sugerir que não se use, né? Por exemplo, buscamos com este trabalho, almejamos concluir
a pesquisa. Identificamos ao longo das pesquisas o seguinte resultado. Primeira pessoa do plural, ainda que dê um caráter um pouco mais impessoal, porque é o chamado plural majestático, ainda assim deve ser evitado, tá? Em vez de você falar nosso trabalho conclui, que você fala o presente trabalho. Nossa pesquisa, fala nesta pesquisa, tá? Evita a primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural também é subjetivo. Embora tenha uma citabilidade maior, né, do que a primeira do singular, eu, nós é preferível, ainda assim tem outras maneiras. Por exemplo, utilizando-se o pronome se. O emprego do pronome pessoal se é o mais adequado para os trabalhos acadêmicos. Procedeu-se ao levantamento, procurou-se obter tal informação, fez-se tal coisa, realizou-se a presente pesquisa, né? Em vez de realizamos a presente pesquisa. Realizou-se a presente pesquisa. Então, evitem a primeira pessoa, seja do singular, seja do plural. Deixa eu fazer uma correção aqui. Ainda na característica da impessoalidade, uso de verbos nas formas que tendem à impessoalidade também contribui para a objetividade. Tal informação foi obtida, a busca empreendida, procedimento adotado, isso está, fala aí que é forma em impessoalidade, né? Na verdade está na voz passiva. Tal informação foi obtida. Ele obteu-se tal informação foi obtida. É a mesma coisa. Você usa a voz passiva, né? Você não usa o pronome ser, mas usa a voz passiva. E chega aí a impessoalidade almejada. Tais procedimentos criam distanciamento da pessoa do autor, razão pela qual a impessoalidade favorece a objetividade, justamente. Como eu tinha falado para vocês daquele texto do Horace Miner, cuja leitura talvez eu cobre algum dia, né? Vou ver se eu consigo encaixar em algum tópico, que é muito interessante, em que ele descreve a sociedade estadunidense com um certo distanciamento, né? Ele escreve como se fosse uma tribo, enfim, uma sociedade bastante exótica. Você nem imagina a quem ele está descrevendo. É o distanciamento entre o pesquisador e o seu objeto de estudo, para garantir a impessoalidade, né? Terceira característica almejada, o estilo. Nos trabalhos científicos, emprega-se de preferência um estilo simples, evitando-se o excesso de retórica, os preciosismos vocabulares, os termos muito eruditos ou em desuso, expressões vocabulares que tornam a sintaxe complexa. O excesso de adjetivação, as repetições próximas e frequentes de determinadas conjunções ou expressões são procedimentos que precisam ser evitados. E atenção, gente, isso é uma característica, ou indubitavelmente aí deles, é uma característica do texto jurídico que nós chamamos de juridiquês. O texto científico jurídico que é dotado dessas características indesejáveis de estilo, ou seja, um texto retórico, com excesso de erudição, de preciosismo vocabulares, uma sintaxe em desuso, né? Tudo isso caracteriza o juridiquês de que eu vou falar na aula da semana que vem. É um vício. O jurista acha que deve escrever assim. Por quê? Porque é uma linguagem forense já arraigada. Então, as pessoas tomam contato com essa linguagem e vê que ela tem seu prestígio. Elas acham que é o jeito certo de escrever, é o jeito desejável. Se encantam e adoram reproduzir esse tipo de procedimento. Mas eu digo para vocês que não. Tá? É algo a ser evitado. Há todo um movimento de jovens juízes, promotores públicos, advogados, no sentido de evitar essa linguagem rebuscada que é reproduzida aí há décadas no âmbito jurídico. Isso não é só no Brasil não, tá, gente? O Voltaire já reclamava disso. De que século que é o Voltaire? Século XVIII? Que a linguagem jurídica afastava as pessoas. Pensa, gente. Então, na França é assim, no common law é assim. O que a gente tem que fazer é evitar reproduzir.
esse tipo de procedimento. Saber que a linguagem rebuscada, o juridiquês, já não é mais bem visto, como era no passado. Pelo contrário, a gente tem que encontrar uma linguagem o mais simples possível. Esse foi o ano, a data de morte dele, Ives, é isso? Ou de nascimento? De morte? Então é século XVIII mesmo. O Voltaire, pensa, né? O Voltaire já reclamava que os textos jurídicos não eram compreensíveis por quem não era do direito. Termos de gíria ou expressões deselegantes jamais poderão fazer parte do vocabulário de um escrito científico. Essa semana, divagando um pouco, me permitam, por favor. Esta semana eu li um artigo que falava de um pesquisador, estudioso de música, que vinha estudando o funk. E eu achei muito interessante a pesquisa dele, né, que era apresentada resumidamente, o que a gente chama de texto de divulgação científica, nesse artigo de jornal. Eu achei bem interessante. Ele defendendo lá os tons que é utilizado, por exemplo, naquele funk do Bum Bum Tantan, que é mais complexo que o Bach, que o autor, o MC Fiote, teria se baseado em Bach, né, para fazer um sample de flauta que ele capturou, né, e daí ele fez o Bum Bum Tantan em cima daqueles acordes do Bach, mas que, na verdade, a música dele é muito mais complexa que a do Bach, por N motivos que esse pesquisador dizia. E falava também da inflexão social do funk. Eu achei muito interessante a pesquisa dele. Mas ele, no meio de algumas das suas respostas, ele usava palavrões para se expressar. E eu achei não só deselegante, mas a perda do objeto, do estilo, da objetividade aí, né? Os gírias e expressões elegantes acabam retirando a credibilidade da pesquisa. Eu achei totalmente desnecessário. Mas é um comentário, né? Como eu falei, eu estou divagando com base no que eu acabei de me recordar. O Paulo fala, qual é mesmo o princípio que exige que uma decisão jurídica deva ser inteligível às partes? É a inteligibilidade mesmo. Se tem algum brocardo latino, não me recordo agora. Mas a inteligibilidade da sentença. Deve ser apreensível por todos os envolvidos. Não só pelos advogados, por exemplo. A escolha do estilo deve recair sobre o nível culto de linguagem, como eu já tinha falado para vocês, né? Ou coloquial cuidado. Olha só que interessante. Não precisa ser o culto estrito. Pode ser o coloquial cuidado, como é a linguagem jornalística. A linguagem jornalística utiliza uma forma de expressão culta, mas com influências da coloquialidade, que aí a gente pode chamar de coloquial cuidado, né? Que, embora simples, usual, obedece às regras gramaticais. Podem usar como exemplo aí os textos jornalísticos. Modernamente, o coloquial cuidado é o nível de linguagem mais empregado, até mesmo nos livros didáticos. Importante lembrar que simplicidade não exclui correção gramatical, que é requisito indispensável da redação científica, por óbvio, né? Clareza e concisão. Visto que técnica, uma vez que técnica, a linguagem científica é acadêmica e didática. Visa transmitir conhecimentos, informações com precisão e objetividade. Toda e qualquer questão, todo problema, toda informação, toda ideia, deve ser enunciado com absoluta clareza e precisão. Não pode haver resposta clara a uma pergunta ambígua. A gente vai falar disso ainda mais pra frente. No problema da pesquisa, na hipótese, né? Você pressupõe ali uma solução, que é chamada hipótese. O problema deve ser formulado como pergunta para nortear a pesquisa. Vai saber que a pesquisa tem por objetivo responder aquela pergunta ou perguntas, e a hipótese seria a resposta preliminar. Então, disso a gente vai falar ainda mais para frente. E eu ia falar uma coisa que me fugiu. Ideias claramente definidas devem expressar-se por meio de frases e palavras claras. As frases demasiadamente longas tendem a comprometer a clareza, dificultando a concordância gramatical. O melhor procedimento a ser adotado é subdividir as frases longas em duas ou mais, de menor extensão. Eu não concordo muito com isso, mas ajuda. Quando você tem alguma dificuldade em escrever frases longas,
Subdividir, escrever em frases mais curtas, ajuda na construção do raciocínio. Se você não tiver problema de expressão, né, for capaz de escrever frases longas de maneira clara, não precisa seguir essa regra, essa sugestão. De maneira geral, deve-se buscar também a simplicidade na sintaxe, preferindo as frases curtas na ordem direta. Isso é, como eu disse, discutível. É imprescindível concatenar as ideias e informações de maneira lógica e precisa, estabelecendo uma linha clara e coerente de raciocínio. Geralmente, a clareza da redação reflete a clareza do raciocínio. As ideias precisam ser apresentadas de maneira simples, mas clara, evitando-se argumentação muito abstrata. Um parágrafo deve apresentar apenas uma ideia principal em torno da qual giram as ideias secundárias e os detalhes importantes. E, por fim, a clareza deve ser acompanhada da concisão. Um texto repetitivo que apresenta a mesma ideia em mais de um parágrafo, por mais bem escrito que seja, torna-se cansativo. Evite-se igualmente prolongar a explanação de uma ideia suficientemente esclarecida, bem como a repetição desnecessária de detalhes que não sejam relevantes. Aliás, o contrário disso é bem comum no direito, tá, gente? Você vê o autor explicar e ele explica de novo com outras palavras e diz, e aí faz uma frase preciosa, como se ele quisesse enunciar um princípio, tá? Isso é bem comum. República das Milícias. Não sei o que eu falei para encaixar aí. Me perdi, ô Paulo. Foi um livro que a gente leu para matéria de sociologia jurídica que cai muito nisso que o professor falou. A mesma informação é tratada em vários parágrafos, muitos detalhes. Ele explica a mesma situação mais de uma vez e é isso. O livro ele é muito bem escrito, mas à medida que você vai avançando, isso vai cansando um pouco. Entendi. Não conhecia esse livro. Mas é isso. Vocês vão encontrar, principalmente autores mais antigos, que repetem. Não se contentam em dar uma definição. Né? Eles querem chegar lá, uma definição preciosa que vá ser repetida a exaustão por outros autores. Deixa eu me lembrar um do direito internacional, do direito do mar, que é bem famoso de ver. O direito que por mar se faz, marítimo se lhe chama. O direito que por mar se faz, marítimo se lhe chama. É até um trava-línguas, né? Fala, direito marítimo é aquele que trata de relações jurídicas pelo mar. Pronto, definiu o direito marítimo. O direito que pelo mar se faz, marítimo se lhe chama. Já nem me lembro do autor, é um autor antigo. Então, por fim, modéstia e cortesia para a gente encerrar. Os resultados de um estudo ou pesquisa, quando cientificamente alcançados, impõem-se por si mesmos. O pesquisador não deve, portanto, insinuar que os resultados de outros estudos ou pesquisas anteriores estejam cobertos de erros e incorreções. Isso é deselegante, por óbvio, né? O próprio trabalho, por mais perfeito que seja, nem sempre está isento de erros. A cortesia é traço importante de todo o trabalho, sobretudo quando se trata de discordar dos resultados de outras pesquisas. Paulo, gruda mesmo. Eu queria lembrar quem é o autor. A cortesia sucede à modéstia, quando o pesquisador se torna especialista em seu ramo. Ao adquirir conhecimentos profundos no setor do seu estudo específico, o pesquisador não deve transmiti-los com áreas de autoridade absoluta. Sua pesquisa impõe-se por si mesma. A linguagem que a reveste limita-se à descrição de seus passos e à transmissão de seus resultados, testemunhando intrinsecamente a modéstia e a cortesia essenciais a um bom trabalho. Sua finalidade é expressar e não impressionar. É isso, gente. Chamada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir escrevendo aí. Comentário. Chamada. Abraão. Presente. Ágata. Presente.
Alessandra. Presente. Aline. Presente. Amanda. Presente. Ana Beatriz. Não, Ana Beatriz. Ana Carolina. Presente. Ana Cristina. Presente. Ana Terra. Presente. Ana Aline. Beatriz. Presente. Bianca. Presente. Bruno. Perdão, Bruna. Errado. Presente, prof. Camila. Presente, prof. Carlos. Não está o Carlos? Daniele. Presente. Agora que eu não fiz chamada semana passada, eu estou preenchendo a coluna errada. Se eu não me engano, o senhor não tinha conseguido abrir semana passada. Ah, foi isso. Semana passada o senhor fez chamada só na segunda aula, na de constitucional. É verdade, não abriu. Verdade. Depois eu preencho. Eu faço presença para todo mundo, né? Na aula passada. Henrique. Presente. Eric. Presente. Felipe. Presente, professor. Gabriel Delgado. Presente. Gabriel Furlan. Presente. João. João. Calil. Presente. Letícia. Presente. Lucas. Luiz. Presente, professor. Marcela. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariane. Presente. Milena. Presente. Michel. Não, perdão, Michel não. Najib. Presente. Natália. Não está a Natália? Otávio. Presente. Pamela. Paulo. Ok, Pamela. Paulo. Presente, professor. Raíssa. Presente. Robson. Presente. Yasmin. Presente, professor. Joia. Ives. Oi. Perfeito. Daniele pergunta, professor, em qual texto científico eu posso usar ferramentas tipo tabelas, esquemas, etc., para deixar o conteúdo mais claro? Teremos aula nos dias de carnaval? Minha aula não. Perdão, minha aula cai na quarta, então eu acho que vocês vão ter aula comigo na quarta. Agora, os outros dias eu não sei dizer. Não sei mesmo. Em qual texto científico eu posso usar tabela? Você pode usar no texto científico jurídico, desde que a tabela faça sentido, né? Esquema faça sentido, não pode ser gratuito. Sábado também tem. Tem que olhar o calendário, tá, Daniele? Eu só olhei o que me é pertinente, só olhei as minhas datas de aula. Mas dá uma olhada lá. Alguém mais? Presença aí? Não? Então tá bom, gente. Encerramos aqui. Continuamos daqui a pouco. Tchau para quem eu não vou ver na sequência. Pois não. Tem Pode falar. algum site do senhor? Tem algum site que o senhor recomende para procurar termos jurídicos, teorias? Porque eu estava lendo um texto e me deparei com algumas teorias e se você jogar no Google, aparece só uns PDFs de artigos científicos mesmo e é meio fora de mão. Você já está estudando, vai ter que estudar todo um artigo por causa de uma frase ali, né? Entendi. Fica meio complicado. Eu acho que talvez te interesse um dicionário jurídico, um dicionário de termos jurídicos. E há vários, tanto para comprar quanto online. Acho que dá para achar PDF e tal. Mas é algo que, se você puder investir para ter em mãos, né, vai te servir bastante. Beleza, professor, valeu. Nada. E como dicionário, ele tem uma entrada e uma definição objetiva, né, bem concisa, não precisa você ler um artigo inteiro para saber algumas definições. Vale a pena.
É isso então, gente. Para quem eu não vou ver na sequência, boa noite. E até daqui a pouco para os demais. Tchau, tchau. 9 horas, professor. Professor, perdão, que horas que vai ser a volta, perdão? 21 horas. Ok, muito obrigado. Nada. Até daqui a pouco.